falando sobre a constelação familiar. Hoje eu quero falar de um assunto específico, que é quando nós nos sentimos heróis, quando nós nos sentimos fortes, quando nós nos sentimos melhores, o que isso pode acarretar, né, em termos de saúde, em termos de futuro, e de onde vem isso, né? Então a gente vê pessoas em empresas, por exemplo, que elas carregam tudo pela empresa, né? São as pessoas que trabalham 24 horas por dia, são as pessoas que falam, não, deixa comigo que eu sei, né? Os amigos que são assim, não, eu faço, pode deixar que não importa, pra mim, eu vivo só, né, como um workaholic pro mundo, né? Então, quem a pessoa busca quando ela é um workaholic, né? Quem a pessoa substitui quando ela é forte ou ela é um herói, né, para um sistema familiar ou para a vida, né? E a visão, né, de tudo isso é o quanto nós não permitimos, quando nós somos assim, que os outros façam a parte deles, né? Mas eu quero começar com esta frase, né, que é o tema principal de hoje, que eu acho um tema muito importante, que é justamente aonde existe, né, uma força sobrenatural na família, num cargo, num relacionamento, ou, né, em qualquer empresa que a gente vê que tem alguém fazendo uma força sobrenatural, o que é que tem de dor ali atrás? Então, toda vez que uma família ou nós vivenciamos um trauma muito grande, nós nos tornamos pessoas fortes, né? Mas tudo que, né, tem até uma música que fala sobre isso, tudo que não nos derruba ou não nos mata, nos torna mais fortes, né? Tem até mãe que fala isso para filho, né? Assim, o que não mata engorda, né? Então, o que não mata deixa a gente mais forte, mais cheinho. A força, né, ela é clara quando ela não é excessiva. Ela é saudável quando ela não é excessiva. Então, quando a gente vê um filho encarregado, né, de fazer os pais felizes, ou encarregado de seguir, né, uma boa consciência que a gente fala, ou seja, na minha família sempre foi assim, então eu faço um esforço enorme para continuar sendo daquele jeito que sempre foi. Mas a minha geração pede uma outra coisa, já não é mais assim. Então, toda família que tem muita dor, né, acaba por ter dificuldade de viver o luto, de olhar para a dor, de fazer o processo de desapegar, ou famílias que carregam, né, destinos difíceis, tragédias, né, ou escândalos, vergonha, segredos, né, a força que as próximas gerações fazem para que essa dor seja carregada, mas não mostrada. Então, novamente, eu ouvi uma frase uma vez numa constelação, fazendo uma constelação, que ajuda a solucionar, né, a você que está ouvindo e vendo, né, também esse vídeo pelo YouTube, você que se sente cansado, que não tem energia para o seu futuro, que a sua vida não flui, aonde está a sua alma? O que é que você está carregando de dor por outras pessoas, né? Pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm sobrecarga, né, na coluna,
também. O que é que nós carregamos que é pesado demais para nós e que não é nosso? Então tem uma frase, né, que é muito certeira, que é: a gente não pode e nem deve carregar algo que seja além. Então a gente vê nessa dinâmica familiar, né, como os filhos, por amor cego, carregam ainda, né, aquilo que culturalmente vem passando de geração para geração. Então olham as coisas como castigo, né? Então vão para religiões muito fechadas, muito fanáticas, muito pesadas, né? Religiões que fecham a vida da pessoa, não abrem, né? E por que uma pessoa vai para uma religião tão fechada, né? Porque às vezes é a única forma dela ter um apoio, né, para uma dor muito grande que a família tem. Então buscar Deus, né, para nos ajudar a aliviar essa dor, né, é uma das formas de aliviar. Só que não cura, porque não tem consciência do que está acontecendo. Então, quando a gente vê filhos, né, carregando pelos pais, porque eles se sentem heróis, porque eles se sentem arrogantemente maiores do que os pais, o movimento certo é a gente falar para os nossos pais: por favor, eu devolvo o que é seu para você. E eu vejo muitos casos, né, de que quando os pais têm oportunidade de olhar para as próprias questões, o quanto as próximas gerações podem olhar para as próprias questões. Porque se existem questões atrás, né, que não me deixam livre para seguir as minhas escolhas filosóficas, as minhas escolhas afetivas, as minhas escolhas profissionais, a minha escolha do prazer na vida. Então, a maior parte de nós forma hábito a partir da dor. Então, se eu queimei meu dedo, agora eu explico para a próxima geração que daquele jeito queima o dedo. E a próxima geração, com medo de queimar o dedo, já nem pensa numa outra possibilidade de como fazer a mesma coisa sem queimar o dedo. Então a gente passa para as próximas gerações muito medo, um olhar muito difícil perante as coisas, e principalmente a gente passa para as próximas gerações aquilo que foi difícil para nós, para aquela época. Então quando a gente vê a castração ainda em relação à culpa, em relação à sexualidade, em relação a você ter o livre-arbítrio, né, de se desenvolver sem peso, olhando para tudo aquilo que foi construído na humanidade até hoje. Modelos econômicos, modelos ecológicos, modelos de alimentação, modelos da medicina, modelos de se olhar para o casamento, né? Então, como é difícil a gente sair desses campos onde os modelos já existem há muito tempo. Então, gente, todo esse peso, ele só pode ser deixado e aliviado, né, quando a gente tem coragem de olhar para as dores que fizeram com que então a gente soubesse como amar. Porque no fundo, todos nós buscamos uma relação mais verdadeira, né? De amar e ser amado em todos os níveis. Amar a sua profissão, amar o seu corpo, né? Amar o seu lado emocional,
amar a espiritualidade, amar a Deus, né? Então, todas essas questões de como amar, ou elas vêm carregadas de uma religiosidade que já não serve mais, e uma religiosidade cega, um amor cego nos casamentos, que olha, sou obrigada a casar e ter filhos e seguir todo o padrão que era seguido, eu sou obrigada a seguir a religião que era seguida, ou eu sou obrigada a seguir as profissões que eram seguidas daquela forma. Eu, por exemplo, sou da área da comunicação, e estou na área da comunicação há 20 e tantos anos, né? Já fiz TV, já fiz merchandising em TV, já tive programa de TV, já tive programas de rádio aqui na Mundial, mas tive em outras emissoras também, onde, né, tinha todo um padrão de comunicação. E hoje eu vejo que aquele padrão que era todo... um dia um diretor falou assim pra mim, Simone, você tem que seguir isso, isso e isso. Eu falei, eu não consigo, porque isso não é eu, não sou eu. Eu sou natural, eu não consigo seguir coisas porque pro padrão é bom. Eu gosto de ser natural. E eu vejo hoje, né, no YouTube, e como as pessoas se comunicam, e eu falo, ainda bem, porque as pessoas estão sendo quem elas são, de forma natural. Sem nenhum padrão. Cada um é de um jeito, né? Então tem programas muito legais no YouTube, enfim, em todas as redes de comunicação. A gente vê que os jornais estão diferentes, né? Que a mídia escrita está diferente, está mais solta. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ir para um outro campo diferente e novo, de se relacionar com o trabalho, com a natureza, com os relacionamentos de filhos e de pais, com os relacionamentos com a nossa família, com as dores do que aconteceu. E somente quando a gente consegue olhar para toda a dor, nós vemos que nós também podemos olhar com amor, mas não um amor mais que torna mais dramático, que torna eu mais forte e os outros mais fracos. Então, é um amor que olha para os pais, agradece, que os pais possam se encarregar das próprias questões, e se eles não se encarregam, eles são grandes para isso, e a gente se encarrega das nossas próprias questões e da nossa própria vida. Quando a gente consegue olhar para a nossa família e deixar com o nosso avô, com a nossa avó, as questões deles. Então, deixar com os nossos avós as questões deles, as questões relacionadas à religião, as questões relacionadas à sexualidade, aos casamentos, né? A forma de se casar, a forma como o feminino agia, como o masculino agia. Então nós podemos olhar, agradecer e a partir de agora olhar para o nosso coração e falar, peraí, o que é a vida para mim neste exato momento? Sem nenhuma identificação com nenhuma religião, com nenhum sistema. Eu falei, veio uma frase, né, para mim, que o Bert Hellinger nos leva para uma consciência muito ampla, onde ali não existe mais nenhuma bandeira, nenhuma identificação, onde existe o vazio, mas existe o todo também, né, que é onde a meditação nos leva e que muita gente não consegue entender isso, onde lá estamos todos juntos, na alegria, como diz a Cabala, no prazer, no 99% da realidade, que tem a ver com luz, que tem a ver com prazer, que tem a ver com um amor de um outro nível. Então, a leveza e a força, ela não vem do carregar algo por alguém,
ou da gente a gente ficar nessa arrogância de achar que o outro é pequeno para carregar a própria dor, mas vem do centramento de nós enxergarmos que cada um tem o seu próprio destino, o seu próprio papel, a sua própria experiência. E vem também do viver sem controlar o outro, sem tentar mudar a família. Quero mudar meus pais. Eu não fico em paz se meus pais não estiverem bem, se meus irmãos não estiverem bem, se meu esposo, minha esposa não estiverem bem, né? Se os meus amigos não estiverem bem, se o planeta não estiver bem. Então, o bem precisa começar aqui de dentro. E este bem que a gente fala, que é o bem que dá força, é o que não tem mais medo nem nenhuma intenção. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas quando a gente sai da intenção, então nós podemos ficar plenos no presente, observar, receber, dar, tudo com mais equilíbrio.